Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 3, é onde nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Salmo de número 3. Salmos de número 3. Quem tiver na sua Bíblia, por gentileza, poderá. Salmo de número 3. Quem já achou, diga um amém. O texto diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Aí tem uma letrinha, uma palavrinha chamada Selá. Isso aí é um intervalo. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, o que significa essa palavrinha Selá? Isso aí é um intervalo que dá de um lado de uma palavra para outra. Verso 3: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar, faça a sua oração. Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos na tua casa neste domingo pela manhã. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, derramar sobre nós a tua graça, a tua bênção, manifestar, Senhor, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Abençoe as crianças, os jovens, adolescentes, abençoe os casais, os homens, as mulheres, abençoe os pastores, abençoe, Senhor, todo o teu povo, os músicos, abençoe cada um dos teus filhos, Senhor, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, que a tua graça, que a tua bênção, que a tua unção venha sobre todos nós. Eu te peço, meu Pai, fale conosco nesta manhã e nos abençoe grandemente. Cura, Senhor, as enfermidades do teu povo, cure as doenças crônicas, Senhor, destrói o câncer, destrói a cegueira, Senhor, faça milagres no meio do teu povo, mande, Senhor, um avivamento sobre a tua igreja, aviva os pastores, aviva a tua obra, aviva, Senhor, o teu povo, mande, Senhor, um avivamento, que o teu Espírito assopre sobre nós, meu Deus, ungindo a tua igreja e preparando-a para o grande arrebatamento. Abençoe o teu povo, abençoe a nossa nação. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus, podei vos assentar. Aqueles que quiserem poderão manter a sua Bíblia aberta no Salmo de número 3, onde nós vamos estar meditando. Eu gostaria de falar sobre um assunto: a fé inabalável
em Deus. A fé inabalável em Deus. Muito bem. Irmãos, todos nós vemos que, às vezes em reportagem, como que o Japão, ele sofre com terremotos. O Japão é um dos países que mais sofre com terremoto no mundo. Não só terremoto, mas catástrofe climática, como furacão, vulcão, porque ele está na linha de fogo, e ele sofre com terremotos porque ele está construído, o Japão é construído em cima de 3 placas tectônicas, ele está ali na junção das 3 placas. Então, quando as placas se movem lá no subsolo, então tudo para cima é destruído, tudo que estiver em cima é destruído. Então o Japão sofre com todo tipo de catástrofe geológica, climática, enfim, é um povo que vem sofrendo muito com essa situação. Há poucos dias agora nós já tivemos um outro terremoto lá. Então o Japão, ele aprendeu a conviver com os terremotos. Todas as criancinhas desde pequenas são educadas como se comportar diante do furacão. Então eles tiveram que inovar, ser educado, aprender a lidar com a situação. Seria mais fácil uma fuga. Tem tanta terra nesse mundo, vamos mudar o Japão para outra terra que não tem essa situação, porque eles estão em cima de 3 placas, no encontro de 3 placas. É como se você construísse uma base e não emendasse as colunas, você colocasse uma base para cá, outra para lá e outra para cá, e as cabeças das bases ficavam desligadas. Então, quando começa a tremer, uma vai chocando contra a outra, e aí tudo que estiver em cima vai desabando. Então, ao invés de fugir, de mudar o Japão para outra terra, eles começaram a aprender com a situação. E hoje, aconteceu há 2 semanas atrás um terremoto lá, e matou 60 pessoas até o último momento que eu fiquei sabendo. Mas por quê? Porque eles aprenderam a fazer mudanças, a se educar, aprenderam a lidar com a situação. Então a lição que Deus quer nos dar hoje, é muito importante para todos nós. Por quê? Todos nós estamos sujeitos, como homem, como ser humano, estamos sujeitos aos terremotos da vida, aos furacões da vida, aos vendavais da vida, às erupções vulcânicas da vida. Então, o que fazer? Fugir da situação, mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de país, mudar de casa, mudar de estado. Não foi essa a decisão que o Japão tomou. Eles aprenderam, eles estudaram, eles foram educados. E o que a palavra de Deus diz para nós? Que a palavra de Deus é apta para ensinar, para educar, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e habilitado em toda boa obra. Então a palavra de Deus fala que nós temos algo que não nos abala, que chama-se fé. A palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que
a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova de coisas que nós não vemos. Então aqui nós temos um fundamento. O que o Japão fez para enfrentar os terremotos? Mudaram os seus fundamentos. Criaram novos fundamentos para suas edificações. Se você entrar no Google e você pedir o Google para mostrar um terremoto no Japão, você vai ver prédios de 10, 12, 15, 20 andares balançando de um lado para outro, sem rachaduras, sem cair janelas, sem cair reboco, sem cair placas de acabamento. Por quê? Porque eles mexeram no fundamento das construções. Eles modificaram as suas fundações. Mexeram lá na estrutura, na base das suas construções. Então, e a Bíblia fala que a palavra do nosso Deus, a palavra de Deus, ela é a rocha onde nós devemos construir a nossa casa. Está escrito em Mateus capítulo 7, verso 24. Capítulo 7 de Mateus, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, qual é o nosso fundamento? A palavra de Deus. E onde nós devemos, o que nós devemos usar? Quando nós usamos a nossa fé na palavra, a nossa vida se torna inabalável. Pode vir terremotos, pode soprar os ventos, podem vir os vulcões jogando suas lavas. O vento pode soprar, porque o furacão é como um redemoinho, o que cair ali dentro não consegue sair, é jogado de um lado para outro e até ser destruído. Quantas casas são destruídas nos Estados Unidos quando acontecem os furacões? Aqueles ventos fortes que sopram na América. Nós estamos num mundo sujeito aos vendavais da vida, às tempestades da vida, às enxurradas da vida, que vem combater não contra a nossa edificação, mas contra a nossa vida, que é uma casa. O nosso corpo, a nossa vida é uma casa. E essa casa precisa estar edificada sobre a rocha, em fundamentos fortes. E o fundamento forte para nós é a palavra de Deus. Então a nossa fé não tem que estar naquilo que eu sinto. A nossa fé não tem que estar baseada, firmada naquilo que eu vejo. Mas a minha fé, ela precisa estar firmada na rocha que é a palavra de Deus, porque os rios vão correr, as tempestades vão cair, os ventos vão soprar, e a casa que estiver edificada sobre a rocha, essa não será abalada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. No texto em questão, no texto que nós acabamos de ler, o rei Davi,
ele estava sofrendo os vendavais na sua vida, no seu reinado. Davi era chamado segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, um homem cheio de fé, tinha uma fé inabalável. Ele, quando jovem, ele matou um leão com as mãos. Que leão, meu filho, é 250 quilos. E ele era um moço franzino, magro, pequeno, de baixa estatura. Mas de onde ele tirou forças? Ele fala para Saul: Deus me deu forças e eu matei o leão que tomava a ovelha do meu pai. O rei Saul regalou os olhos, dizendo: você fez isso, menino? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A nossa fé é tão minúscula, porque nós não entendemos a grandiosidade de Deus, porque a nossa mente é finita, ela vai até um certo limite, e depois que chega aquele limite, a gente para, e às vezes a gente compara Deus com o limite da nossa mente, e Deus é muito além. Você já imaginou? Deus deu ao homem capacidade para inventar, para criar, e as invenções que existem hoje, ela aos nossos olhos é coisa extraordinária. E eu quero dizer uma coisa para você: o homem só usa 10% de sua capacidade intelectual. Agora imagine se o homem usasse 100%. Deus permitiu que o homem só usasse 10%, porque senão o homem ia fazer coisas que é inimaginável. O homem iria dar um jeito de escapar da terra, ia se afundar nesse universo por aí afora. Se com 10% ele sai da terra, se 10% ele chega até Marte. Imagine se tivesse 100%. Ia haver transplante de cabeça, transplante de osso, transplante de olhos. O homem ia se fazer biônico, o homem iria se fazer 10 clones para cada um. Mas Deus impôs limite, porque senão o homem iria tomar o lugar de Deus. Com 10% de capacidade, ele já tenta fazer isso, imagine com 100%. Então, às vezes, no nosso limite, nós limitamos a Deus. E nós não podemos limitar a Deus com o nosso limite, nós não podemos medir a Deus com nossa medida, porque Deus é todo poderoso. Aleluia! Ele simplesmente disse: haja luz, e apareceu a luz. E ele cria o sol para governar o dia, e a lua para governar a noite. Irmãos, o sol, na velocidade da luz, ele está a 8 minutos da Terra. 8 minutos. 8 minutos da Terra. Se o sol explodir lá agora, a explosão só vai chegar aqui 8 minutos depois. E a distância é contada em anos-luz, porque a distância é tanta que não tem como você calcular. O Sol é tão grande que cabem dentro dele 1 milhão de terra. 1 milhão de terra. Isso só dentro da nossa galáxia, que leva 200 milhões de anos para dar uma volta em torno do seu eixo. Aqui está o eixo. Então, um grande catavento vai arrastando tudo, Terra, todos os planetas que compõem a nossa galáxia, e vai rodando e leva 200 milhões de anos para dar uma volta em torno do eixo. E os cientistas disseram e dizem que tem 1 bilhão de outras galáxias igual a nossa. Que Deus é esse?
nós o limitamos, nós o tornamos pequeno, como se fosse os limites da nossa capacidade mental. Então, Davi era um homem de Deus, e ele começou a sofrer no seu reinado um turbilhão de perseguição. Então, no versículo 1, ele fica perplexo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Então, eu quero dar uma paradinha aqui. Perplexidade é indeciso. Perplexidade é não saber o que fazer. Você já se encontrou nessa situação, numa encruzilhada, e não saber qual direção você ir? Você não sabe se muda, se não muda, se faz, se não faz, se compra, se não compra, se vende, se não vende, se vai para aquele emprego, se não vai, se faz a viagem, se não faz, se vai em determinado lugar, se não vai. Então, perplexidade é indecisão, é não saber o que fazer. Então Davi, ele foi cercado pelos seus adversários. Uma coisa ele teve que fazer, ele teve que fugir de Jerusalém. Ele atravessou o Jordão com a sua família e foi morar em Manaim. Ele fugiu de Jerusalém, porque as perseguições eram tão grandes, mas ele não ficou fugindo toda a vida. Então é onde eu quero ministrar com você, aprender junto com você, como que Davi resolveu o problema dele e do seu povo. Então Davi ficou perplexo com a multiplicação dos seus adversários. Agora, eu quero que você veja a primeira coisa que Davi fez. Ele não reclamou com os seus assessores, ele não reclamou, se fosse hoje, né? A gente, quando abre a internet, tem muita gente colocando lá: eu não sei o que fazer da minha vida, você tem uma direção para mim? Fale. Já criaram até vídeos assim, que acontece alguma coisa numa casa, aí o filho toma uma decisão, a mãe toma uma decisão, ou o pai toma uma decisão, aí depois que acaba o vídeo, o que você achou? A decisão que eu tomei foi certa? Coloque aí nos comentários, porque o povo está assim, sem saber o que fazer. Então, quando nós vamos para as redes sociais e expomos a nossa situação, nós estamos expondo a nossa fraqueza. E quando nós expomos a nossa fraqueza, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir aquele ponto fraco que você tem. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Davi aqui é que ele não foi atrás de assessores, ele não foi atrás de pessoas sábias do seu reino, mas ele tomou uma decisão que nós vamos ver aqui agora. Aqui o próprio texto diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Para onde Davi foi? Ele foi para os pés do Senhor. Os pés do Senhor é o nosso lugar de refúgio. Os pés do Senhor é o nosso lugar de esconderijo. A palavra fala que debaixo das suas penas nós estaremos seguros. Aleluia. Então Davi, a exemplo de Davi, ele foi aos pés do Senhor. Ele não jogou nas redes sociais. É isso que nós precisamos aprender.
Nós não podemos expor nossa vida em redes sociais. Está dando para você entender? Às vezes não, eu quero dizer com certeza, a discrição, ela é fundamental, principalmente nos dias que nós vivemos. Eu estava vendo uma reportagem, uma família que batalhou, veio do Nordeste para São Paulo, começou do zero, começou do nada. Pai trabalhando, filho trabalhando, todo mundo trabalhando, e eles venceram na vida, porque o trabalho dignifica a pessoa. Eles cresceram na vida, montaram a sua própria empresa. Aí o que eles fizeram? Vamos desfrutar. O pai compra uma moto de mais de 100 mil reais, uma moto cara. O filho compra um carro daqueles de 500, 600 mil e constrói uma grande casa para eles, mas lamentavelmente eles começaram a fotografar, tirar fotografia do lado da moto, tirar fotografia do lado do carrão, tirar fotografia na frente da casa, na entrada da casa, e jogou tudo para a rede social. Um belo dia, eles estão saindo de manhã para o trabalho, e aí, tomando café para a saída de casa, o pai escuta um tiro na rua. Quando ele sai correndo, os ladrões estavam... aliás, o filho que estava, antes de sair, o pai saiu na frente. O filho tomando café, ele escuta um tiro. Aí quando ele sai na rua, ele vê o pai dele caído e um homem correndo. Eles estavam atrás da moto e do carro. Uma quadrilha estava atrás da moto e do carro. Aí o filho, vendo aquilo, o pai ferido, ele partiu atrás dos bandidos, e lá na frente os bandidos alvejaram. Então naquele dia não levaram a moto, não levaram o carro, mas levaram a vida do pai e do filho. A nossa vida nunca deve ser exposta em redes sociais. Você nunca deve expor a sua vida em rede social. E ali, eles tiveram um prato cheio. Tudo que eles queriam estava ali à mostra. Porque quando você expõe a sua vida, você atrai pessoas malignas. Tem pessoas boas nesse mundo? Tem. Mas tem mais gente maligna do que boa. Tem mais gente ruim do que boa. Tem mais gente do mal do que do bem. Então nós não podemos expor certas situações da nossa vida em rede social. Davi, ele poderia ter procurado um monte de gente, mas ele foi aos pés do Senhor. Senhor, quanta gente está se levantando contra mim? Ele foi ao Senhor. Como se tem multiplicado os meus adversários. Então preste atenção, irmãos. Ninguém precisa ter medo de sonhar, porque o sonho é o que Deus colocou no nosso coração para nos impulsionar a viver. É o sonho que nos faz levantar cedo de casa. É o sonho que nós temos que faz com que a gente trabalhe, estude. É o nosso sonho, é a conquista do nosso sonho. Diz um escritor: tire o sonho de uma pessoa e é o mesmo que tirar-lhe a vida. Quem não sonha não vive mais. Quem não sonha para de viver. Então a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós não podemos ter medo de sonhar, não podemos ter medo de avançar.
Toda pessoa que quiser viver acima da média, ele tem que estar preparado para a perseguição. Porque enquanto você está no anonimato, enquanto você está vivendo a sua vida na simplicidade, você não é visto. Mas quando chega uma geladeira na sua casa, quando chega um móvel diferente na sua casa, aí os olhos já começam a olhar para a sua casa. Quando chega coisa diferente na sua casa, pessoas já começam a olhar diferente. A palavra de Deus mostra em 2 Samuel capítulo 5, verso 17, que quando Davi foi ungido rei de Israel, os filisteus se juntou todos para ir contra Davi, para matar Davi, quando ele foi consagrado a rei de Israel. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Então, irmãos, quem quiser viver acima da média vai sofrer perseguição. Então nós temos que nos preparar espiritualmente, nos preparar emocionalmente, nos preparar em todo sentido para poder receber ataques, flechadas. E às vezes tem pessoas que não conseguem lidar com essa situação. Se alguém falar um pouquinho dele, ele já acabou a minha vida, porque ele está preocupado em satisfazer as pessoas, o que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas pensam de você. O mais interessante e importante é o que Deus pensa de mim, é o que Deus pensa de você. Eu preciso agradar o meu Deus, você precisa agradar o seu Deus, o resto vem com a bênção de Deus. Eu não posso desagradar o meu Deus. Eu não posso agradar o homem e desagradar a Deus. Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a nossa preocupação deve ser, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então todos que querem viver acima da média sofrerão perseguição. Davi, quando estava no anonimato, foi esquecido até pelo seu pai. Lá em 1 Samuel 16, 11, Samuel falou assim: você não tem mais filho não? Deus mandou ungir um filho aqui, você não tem mais filho não? Na primeira parte do versículo aí, diz lá: disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? Tinha esquecido de Davi. Porque Davi, ninguém poderia pensar que Davi, aquele jovenzinho franzino, poderia ser rei. Porque às vezes nós julgamos alguém pelo aquilo que vimos, ou aquilo que vemos da pessoa, e o nosso julgamento, ele vai apenas na casca. O nosso olhar, ele não avança no coração, ele não vai no coração. Então às vezes julgamos pela aparência, e Deus falou: Samuel, não julgue pela aparência, porque eu conheço o coração, eu esquadrinho os rins. Às vezes aquela pessoa que ninguém deu nada para ela, ela vai despontar e ela vai crescer. Mas lembre-se, quem está disposto a crescer, saberá que haverá perseguição na sua vida. E é preciso então, ao invés de fugir, mudar as bases, como faz o japonês. Versículo 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então, o ataque que Davi estava recebendo era ataques verbais, palavras opressivas, palavras negativas. Palavras de opressão é aquela que subjuga, que põe a pessoa em jugo, põe um jugo sobre a pessoa, oprime a pessoa. A palavra negativa, ela causa efeitos ruins e prejuízos maléficos quando alguém fala algo negativo. Quando alguém fala algo negativo, ele
traz forças ruins para a vida da pessoa e para aquela a qual ele está falando. Então Davi começou a receber ataques verbais, de palavras negativas e opressoras, a ponto de dizerem: não há salvação para ele, nem em Deus. Deus é o nosso último recurso, é o nosso primeiro e último recurso. E quando alguém diz assim, não tem salvação nem em Deus para ele, é que chegou o fim. Era isso que Davi ouvia. Porque muitas pessoas conhecem o poder da palavra. Em Provérbios 18, 21, está escrito que nas nossas palavras tem vida e morte. A nossa palavra tem poder de vida e morte. Aquilo que você fala gera vida, aquilo que você fala gera morte. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você ama falar coisas boas virão sobre a sua vida. Mas se você falar coisas ruins virão sobre a sua vida, porque quem a ama comerá do seu fruto. Há poder na palavra, e o poder é de vida e de morte. Eu posso dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo agora. Uma moça que nunca teve contato com a pessoa envolvida nesse diálogo que postaram na rede social. Ela nunca nem conhecia a pessoa. Pois eles colocaram na rede social que aquela moça estava tendo um relacionamento com aquele sujeito famoso. Aí ela foi ficando oprimida, triste, pediu para que eles tirassem, que era mentira. Foi na justiça pedindo que eles tirassem, não tiraram. Sabe o que aconteceu com ela? Ela se matou. Por quê? Porque a palavra tem um efeito poderoso para trazer vida e para trazer morte. Tirou a vida da moça, 22 anos de idade. Poder da palavra. Olha o perigo que tem as pessoas postarem certas coisas. Tem que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado com o que falamos com nossos filhos. Temos que ter cuidado com o que falamos com o nosso cônjuge. Temos que ter cuidado com o que nós falamos com as pessoas. Porque há poder naquilo que nós falamos. E o poder é de vida e de morte. Não há salvação para ele em Deus. A nossa mente, que é chamada também de psique, a mente recebe as informações e transforma elas em verdade. Se você falar com seu filho, seu filho não aprende. A mente dele vai transformar essa mentira em verdade. Ele aprende sim, porque ele é inteligente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe homem que não seja inteligente. Não existe mulher que não seja inteligente. Não existe criança que não seja inteligente. Todos somos inteligentes, porque todos vimos de um Pai só, de um Pai poderoso, de um Pai sabientíssimo, de um Pai onisciente, de um Pai todo-poderoso, de um Pai onipresente, de um Pai soberano. Nós somos imagem desse Deus. Se somos a imagem desse Deus, nós temos a inteligência e a sabedoria desse Deus. Mas quando nós falamos palavras opressivas e negativas com aqueles que nos cercam, a mente daquela pessoa vai transformar essas mentiras em verdades. Vai transformar essas mentiras em verdade. Então nós temos que ter cuidado. Se deixarmos as palavras negativas entrarem na nossa mente, nós estaremos derrotados antes de lutar. Estaremos derrotados antes de lutar. Eu quero dizer uma coisa para você. Golias sabia o poder da palavra. Golias conhecia o efeito da palavra. Quando Davi se dispôs a lutar com Golias,
Golias desprezou Davi lá no vale e disse para Israel, gritou lá do vale: vocês não tinham homem para lutar comigo e mandar uma criança. Ele desprezou Davi. Mas Golias, quando olhou para Davi, falou assim: olha, eu vou cortar a tua cabeça e vou entregar a tua carne às bestas feras do campo. Eu te amaldiçoo pelos teus deuses. Davi ficou passivamente olhando isso? Não. Davi não deixou a última palavra com Golias. É isso que nós temos que prestar atenção. Quando alguém anuncia ou pronuncia uma palavra negativa contra nós, uma palavra destrutiva contra nós, uma palavra de opressão contra nós, nós não podemos ir dormir com essa palavra. Nós não devemos sair daquele ambiente com essas palavras. Nós temos que reagir. Foi o que Davi fez. Davi reagiu. Davi reagiu. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo, o Deus que você tem desafiado, o seu exército que você tem desafiado, hoje mesmo Ele vai me entregar você nas minhas mãos. Ele não deixou a última palavra com Golias. Às vezes as coisas não estão dando certo, porque você está deixando a última palavra com a televisão, e você vai dormir com aquilo na cabeça. Não, irmãos, rejeite as palavras opressoras, rejeite as palavras negativas. Você está falando que eu vou ser destruído, mas o meu Deus está comigo, nada vai acontecer, porque Ele é meu Deus, a minha fortaleza. Não vá dormir com palavras negativas. Não deite com palavras opressoras, porque elas vão fazendo efeito na sua vida durante a noite. E quando você acorda de manhã, você está desanimado, porque aquela palavra negativa trabalhou a noite inteira contra você. Aleluia. Versículo 3. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi demonstra, apesar de todas as palavras opressoras e negativas contra ele, ele expressa sua fé inabalável em Deus. Davi chama Deus de seu escudo. Escudo é proteção pessoal. Deus vai proteger a minha vida. Davi não teve medo. A fé nos encoraja, a fé nos dá coragem. Verso 4: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aqui nós temos um ensinamento, que Davi não ficou passivamente ouvindo o seu inimigo o oprimir. Às vezes nós como cristãos, a gente fica só recebendo paulada, pancada, e a gente não reage. Porque Jesus, a gente vai lá naquele texto, dê a outra face, mas nós temos que ver o contexto desse dar a outra face. Desse dar a outra face. Deus está mandando, orientando, que a gente não revide contra alguém que venha nos ferir, mas não está falando que nós devemos ficar passivamente recebendo as mensagens opressoras e negativas de Satanás sem reagir. O que Jesus fez com Satanás?
Satanás falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ali ele estava sendo bombardeado, atacado, porque pôs em xeque a sua natureza divina, a sua divindade. Satanás mexeu na divindade de Jesus. Se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus ficou passivamente recebendo esse ataque? Não! Satanás, vai-te, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás viu a reação de Jesus. Jesus reagiu ao ataque do inimigo. Ele não ficou passivamente sendo conduzido de um lado para outro pelo inimigo e passivamente aceitando. Isso aconteceu por 3 vezes, até que Satanás não suportou mais e fugiu. Agora, às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa e às vezes ficamos passivamente aceitando aquilo. O inimigo tentando destruir nossa família, tentando destruir o nosso lar, e ficamos passivamente olhando aquilo tudo. É preciso reagir. Não, Satanás, no meu casamento não. Você não vai pôr seu dedo sujo no meu casamento, não. Você não vai pôr seu dedo sujo no meu filho, não. Você não vai pôr o dedo sujo na minha filha, não. Você não vai pôr seu dedo sujo na minha saúde, não. Nós precisamos reagir. Nós não podemos ficar passivamente aceitando os ataques do inimigo, passivamente. Temos que reagir, porque Deus nos criou com poder de reação. E criou-se aquele ditado: para cada ação, uma reação. Então Davi reagiu. Davi não ficou assistindo passivamente tudo o que estava acontecendo. É o que nós devemos fazer. Nós estamos vivendo aí num mundo que os poderosos querem nos dominar, colocar uma canga sobre nós. Nós não podemos ficar: oh meu Deus, tem misericórdia. Não. Deus destrua esses agentes de Satanás, que eles caiam por terra, que eles não tenham o poder, Senhor, de fazer o que eles pensam e o que eles querem. Davi sofreu até perseguição do seu próprio filho, Absalão. Quantos pais às vezes têm que vender tudo porque o filho está perseguindo? E Absalão teve um fim triste, porque ele se levantou contra os seus pais, e a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe todos os dias da sua vida, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. Quando há uma honra, quando há um respeito aos pais, Deus nos abençoa. E Absalão teve um fim triste. O seu fim foi sempre ficar pendurado, balançando na ponta de um galho que entrou na sua cabeça, numa floresta. Que fim triste que teve Absalão. Então, quando um pai fala para o filho, uma mãe fala para o filho, mesmo que ele não goste, respeite, abaixe a cabeça, não discuta com a sua mãe, não discuta com seu pai. Depois, com calma, quando você tiver calma, você volta a conversar no assunto, mas com calma. Mãe, talvez a senhora esteja vendo essa situação do ponto de vista diferente do meu. Me ajuda, olha como é que eu estou vendo essa situação. Aí a mãe vai orientar você e vai te dar uma força e tudo vai acabar bem. Agora, quando você desafia a autoridade dos seus pais, você está brigando com Deus, porque o marido, o homem, representa Jesus, a mulher representa a igreja, e os filhos representam o Espírito Santo no contexto familiar. E o Espírito Santo nunca irá contra o pai nem contra o filho. Pelo contrário, o Espírito Santo falará de Jesus.
Então, quando um filho se levanta contra o seu pai, ele está se levantando contra Deus, contra Jesus. E ele está fora do contexto da palavra. Então, filho, ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Irmãos, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, levamos tudo aos pés do Senhor, Deus nos traz descanso, mesmo com as palavras opressoras, negativa, perseguição, a gente consegue dormir. Aí dormimos igual criança, porque lançamos sobre o Senhor as nossas perturbações, as nossas aflições, as nossas angústias causadas pelo relacionamento de perigos que nos rodeiam. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade é perturbação, a aflição, a angústia causada por preocupações de problemas. Então, irmãos, Davi repousou e descansou, porque ele lançou as preocupações aos pés do Senhor. Por isso que nós nunca devemos dormir sem orar. Nunca durma sem orar. Na hora que você for deitar, lance para o Senhor o que te preocupa. E peça perdão ao Senhor por todo aquele dia, porque às vezes nós pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por alguma coisa que tenhamos feito, por alguma atitude. Então, se nós dormirmos com o perdão de Deus, o nosso coração vai estar em paz, a nossa alma vai estar em paz. Você lançou as preocupações aos pés do Senhor, a sua ansiedade, as suas aflições, os seus medos. Você lançou os seus pecados, e se o arrebatamento acontecer naquela madrugada, nós já estamos prontinhos para ir embora, porque nós acertamos tudo com o Senhor antes de dormir. Está dando para você entender? Não durma com peso, não durma com preocupação, lance aos pés do Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E ao sair de casa, não saia sem orar, porque não sabemos os riscos que encontramos pela rua. Às vezes é um pneu de carro que solta, um pneu de caminhão. Se você vê certos vídeos, você fala, não é possível que isso aconteceu. Às vezes tem um vídeo que chama assim, milagres existem. Aí o cara está de bicicleta, no passeio, empurrando a bicicleta no passeio, e de repente uma Scania perdeu a direção e subiu no passeio, e o cara desviou do muro e do poste e só pegou a bicicleta que estava na mão dele, arrancou a bicicleta da mão dele, ele ficou lá assim olhando, e o caminhão passou do lado dele, entre passeio, entre ele e o muro das casas. Aquele homem orou quando saiu de casa. Uma mulher distraiu com a sua criança no passeio. A criança entrou numa avenida, numa estrada, numa autoestrada, e ela já ia direto na direção de uma carreta. Veio uma moto e derrubou ela no asfalto. Veio outra moto e desviou dela. Aí a mãe foi lá correndo e pegou ela nos braços. Ela ia na frente do caminhão, não ia sobrar nada. Está dando para você entender como é que Deus nos livra? Deus nos guarda. Às vezes você pensa que está protegido dentro de um comércio. Quando você sai, entra um carro dentro do comércio.
Às vezes pessoas assentadas em volta de uma mesa, e de repente alguém olha e puxa todo mundo escapa, porque o carro veio e pegou tudo que estava na mesa, mas tirou todo mundo, porque ali teve oração. Irmãos, não saia de casa sem orar, não saia de casa sem orar. Às vezes a gente está saindo de casa, aí Eloá, Papai do céu, eu já sei o que é, não podemos sair sem orar. Aí ela ora até para o peixinho dela, ora para o peixinho, ora para a cabeça do vovô, para o joelho do vovô, braço do vovô, ora para o Marley é o cachorrinho lá. Todo mundo é abençoado. Ora para o tutu, ora para o titio, para a titia, para o vovô, para a vovó, para as crianças. Então, assim como os japoneses foram educados desde pequeno a se livrar dos perigos dos terremotos, nós temos que ensinar nossos filhos a também crescer aprendendo com Deus, a confiar no Senhor. Aleluia. E por último, verso 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Davi está mostrando aqui, ele expressa publicamente que, primeiro, a salvação vem do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos salvado. A nossa salvação vem de Deus. O nosso escape vem do Senhor. Se temos escapado de perigos, é Deus que tem nos livrado dos perigos. E ele diz também: a nossa vitória vem do Senhor. Então, nós todos só venceremos porque a vitória nossa vem do Senhor. Ele é a nossa vitória. Então, nós aprendemos com Davi que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, colocando a nossa confiança na sua palavra, a nossa fé será inabalável. Venha o que vier. O Salmo 125, verso 1 ao 3, vamos ver para encerrar o que está dizendo o Salmo 125, do 1 ao 3. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. E aí? Obrigado. Então, irmãos, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Não vai se abalar nunca. Pode falar o que quiser, pode vir o que vier, a nossa fé não será abalada, porque Deus está conosco. A palavra de Deus fala: Deus está no meio dela. A cidade, que é a igreja do Senhor, não será abalada, porque Deus está no meio dela, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais, jamais será abalada. Salmo 46.
Esse rio é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua vida, trazendo alegria em momentos de tristeza, trazendo alegria em momentos de perturbação, trazendo alegria em meio às perseguições, trazendo repouso em meio às preocupações. O Espírito Santo está em nós, trazendo a coragem, a força para enfrentar o que vier pela frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa o que vem, sejamos valentes e Deus será o nosso aliado. Amém? Não se exponha, não exponha as suas fragilidades em redes sociais, mas vai aos pés do Senhor. Amém? Deus te abençoe e nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos encha do Espírito Santo, encha cada um de nós da sua graça, da sua presença, da sua unção, do seu poder. Vamos orar. Aqueles que puderem, levante as suas mãos aos céus. Fale com Deus agora, peça ao Senhor: Senhor, me encha do Espírito Santo, encha a minha vida do Espírito Santo, me encha, Senhor, com a Tua graça, me encha, Senhor, com o Teu Espírito, me encha, Senhor, com a Tua unção, me encha, Senhor, com a Tua graça, manifesta a Tua presença na minha vida, encha-me, Senhor, do Teu Espírito. Nesta manhã, ore, faça a sua oração e juntos nós vamos orar por você agora. Quero convidar o pastor Júnior para orar aqui no microfone enquanto nós oramos aí pertinho de você. Seja cheio do Espírito Santo, peça ao Senhor: me encha do Espírito Santo, me encha do Espírito Santo, me encha.